A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 4, um livro infalível. Mas o que significa infalível? Significa não falhar, que é incapaz de falhar, né? Então, que não tem falha nenhuma. E pensando na Bíblia, isso significa que suas palavras serão cumpridas e não falharão. Então, quer dizer, tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir. Algumas profecias já se cumpriram, outras vão se cumprir. Então, ela é infalível. Tudo que está nela ali é verdadeiro, é verdade. E o próprio Jesus disse assim, ó, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso está lá em Mateus, no capítulo 24, 35. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra permanece. Ela é infalível. Vamos prosseguir aqui. Profecias ditas pelos profetas que foram cumpridas. Aqui mostra um pouco de como a Bíblia é infalível, né? Profetas falaram e depois de alguns anos se cumpriram. Vamos ver aqui em Isaías 7, no capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Então aqui Isaías está profetizando sobre o nascimento de Jesus, falando que ele nasceria de uma virgem. E olha que interessante, Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. Então quer dizer, 700 anos antes, Isaías já estava profetizando sobre o nascimento de Jesus. E essa profecia se cumpriu, demonstrando que a Bíblia é infalível. Vamos lá, mais uma aqui. Está lá em Isaías, no capítulo 45, no verso 1, que diz assim: Isto é que o Senhor diz ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu tomo para subjugar as nações antes dele, e para despojar reis de suas armaduras, para abrir portas diante dele, para que as portas não sejam fechadas. Nessa passagem aqui, né, o profeta diz que Deus abriria as portas da Babilônia para Ciro e seu exército. E apesar das inúmeras defesas, né, da Babilônia, com paredes muito espessas, altas, com 250 torres de vigia, Ciro conseguiu entrar na cidade e conquistá-la. Ciro, junto com a sua tropa, conseguiu desviar o fluxo do rio Eufrates e marchar seu exército pelo leito do rio, entrando na cidade. Então, Ciro conseguiu invadir a Babilônia e derrotar o Império Babilônico. E interessante que Isaías falou isso 200 anos antes disso acontecer. Então, a gente, mais uma prova, né, de que a Bíblia é infalível. E essa história não está só na Bíblia, está na história do mundo mesmo. Nos livros de história a gente pode comprovar isso. Vamos prosseguir aqui. Mas, além de infalível, a Bíblia é inerrante. Aí você fala, o quê? O que significa inerrante? Significa que a Bíblia não contém erros. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Está lá em Salmos 19:7. Então, a lei do Senhor, a Bíblia, ela é perfeita. Não contém erros. Então, a Bíblia é infalível, que não tem falha nenhuma, as profecias se cumprem, tudo que está ali está tudo certo. E não tem erro, ela é inerrante. Prosseguindo, a Bíblia não erra e não induz ao erro. Isso aqui é muito interessante. Se você ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar erro na Bíblia. Porém, a Bíblia ela conta o quê? Os erros das pessoas que viveram. Então, ali está registrado o erro de mulheres, de homens, situações que aconteceram. E por que está escrito isso? Primeiro, porque aquelas pessoas eram como nós, pecadores como nós. E outro, o Senhor registra para que nós venhamos aprender com o erro deles e a gente não cometa as mesmas falhas. Então, quando a gente vê, vamos supor aqui, a mulher de Ló, o anjo falou, olha, escapa-te por tua vida, corre, não olha para trás. Ela fez o quê? Ela desobedeceu e ela olhou para trás, não confiou. O coração dela estava lá em Sodoma e Gomorra e ela virou o quê? Uma estátua de sal, de desobediência. O Senhor falou para Abraão e para Sara que daria um filho. Aí Sara foi lá que deu a serva dele para que ele tivesse um filho com a serva. Mas a vontade do Senhor era o quê? Era o filho de Sara com Abraão. Então ali tem coisas que na Bíblia comenta, fala sobre erros, A gente fala lá, tem de Sansão, que cometeu algumas falhas, o próprio rei Davi, Porque demonstra o quê? Que eles são como nós e nós podemos aprender com erros deles para não fazermos a mesma coisa, mas seguirmos a palavra de Deus, que não tem erro. Vamos lá? A palavra de Deus é suficiente. A gente vai ver
alguns tópicos aqui. Primeiro ponto, devemos crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso aqui é muito importante, porque ainda eu sei que existem crentes, né, que estão há muitos anos na igreja e ainda às vezes duvida, será que é verdade? Será que não é? Será que realmente o povo atravessou o Mar Vermelho? Será que é verdade que Jonas foi engolido por um grande peixe? Tem pessoas que têm essas dúvidas, né? Então, o que tem que fazer? A gente tem que orar, tem que pedir a Deus. Falar, Senhor, me dá fé o suficiente, se revela a mim, Senhor, mostra para mim. Você tem que estar orando, você tem que confiar, né? Porque esse é o princípio. Se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, como é que vai ser? Como é que vai ficar? Então, você vai ler e vai sempre duvidar? Então, você tem que crer. Eu, quando aceitei a Jesus, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, né, na escola e tudo mais, era uma boa aluna. Mas quando eu fui para a igreja, que eu comecei a ver, eu via as coisas que aconteciam, as profecias, eu via as pessoas lendo a palavra de Deus, aquilo foi entrando, eu fui permitindo que aquilo entrasse no meu coração. E eu hoje não tenho dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas se alguém estiver me ouvindo, né, está assistindo essa aula aqui, se você ainda tem dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus, peça a Deus uma confirmação, peça a Deus para que Ele te revele. Vamos lá. Ó. Nos dias atuais exige que nós cada vez mais tenhamos o quê? Um pensamento reflexivo, questionador. Isso é muito importante, porém não significa que devemos abandonar a nossa fé. Nós vivemos um tempo agora que a gente tudo tem que questionar, tem que refletir. Será que é isso mesmo? Isso é muito relativo. Para nós não tem esse negócio de muito relativo. Não, é absoluta. A palavra de Deus é absoluta, é ela, é verdadeira. Né? A gente tem que ter uma mente crítica, sim. Né? A gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que questionar, mas a palavra de Deus, ela é inquestionável, né? Ela é infalível, como a gente falou, vem direto do Senhor. Por isso que eu falei, você tem que crer, e se você ainda não crê, você tem que pedir para o Senhor. Então, assim, ó, inteligência, você ter conhecimento, você ter estudo, isso não implica em você deixar a sua fé, de você não crer na palavra de Deus. Vamos lá? Um outro ponto aqui, ó, nenhum livro é superior à Bíblia, por mais que o escritor seja super reconhecido. Né? Até para que, se for um bom livro mesmo, né, ele se baseou na palavra de Deus. Eu estou falando aqui dos livros, né, voltados para o cristianismo, para a Bíblia, para esse tipo de coisa. Tem pessoas que eles idolatram até o escritor, o autor do livro. Né, e esquece a Bíblia. Tem gente que lê tanto livro e esquece de ler a Bíblia. Mas nós devemos fazer o que? Ler a Bíblia. Ler outros livros é bom? É bom, ajuda. Só que a Bíblia em primeiro lugar. Antes de você ler o livro, leia a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Nós falamos nas aulas anteriores sobre que a Bíblia, né, a palavra de Deus, foi inspirada por Deus. Os homens escreveram segundo a inspiração de Deus. Então é o próprio Deus falando conosco ali através da Bíblia. Então, ela é superior a qualquer livro. Não importa quem foi. Foi o pastor fulano de tal. Não importa. A Bíblia é superior. Vamos lá. Ainda que um anjo pregasse uma outra palavra, devemos rejeitar. Isso está escrito na Bíblia. Né? Ainda que venha um outro profeta, que venha um pastor, ou que venha até mesmo um anjo, e que fale de outro evangelho, que fale de outra palavra, nós devemos rejeitar. Isso está escrito lá em Gálatas, no capítulo 1, verso 8. E diz assim: mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Isso aqui é Paulo falando aos Gálatas. Olha, se um de nós, um dos apóstolos, dos discípulos aqui estiver pregando, ou outra pessoa, ou um anjo pregando um outro evangelho que não seja esse de Jesus Cristo, que seja amaldiçoado. Algumas Bíblias falam que seja anátema. Então, a gente tem que rejeitar. O que vale é o que está lá na palavra de Deus. Nenhum uso, costume ou determinação da igreja é superior à Bíblia. Gente, uso e costume, eu não vou nem entrar no mérito de uso e costume aqui, porque dá muita confusão. Vamos falar de algumas determinações da Bíblia. Da igreja, né? Eu vou citar um ponto aqui bem antigo, mas que vocês vão entender. Por exemplo, né, antigamente diziam que não podia ter o quê? Televisão em casa. Que o crente não deveria ter televisão em casa, porque senão ele não ia para o céu. Eu não vivi essa época, mas eu ouvi, né, muitos irmãos contando sobre a situação. Até alguns até escondiam a televisão no quarto para ninguém ver e tal. Mas será que isso é verdade? Será que a televisão, será que
né, que nem hoje, né, o que nós vivemos aqui hoje, a internet, as redes sociais, vai nos impedir de ir para o céu? Não, não é isso. Né? O problema não é ter a televisão, não é ter a internet, a rede social. O problema é o que nós colocamos diante dos nossos olhos. E a Bíblia fala isso. A Bíblia não está escrito lá que você não pode ter a televisão, que você não pode ter a rede social. Lá não está escrito, até porque naquela época não existia. Mas a Bíblia já nos ensinou, já nos instruiu como nós devemos seguir. Olha só, está aqui em Salmos 101, 2 e 3, que diz assim: portar-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim. Andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam e não se me pegar a mim. Então, quer dizer, olha que interessante, pessoal. Vou me portar com inteligência no caminho reto. Então, a gente tem que ter o quê? Inteligência. E como que a gente faz? A gente pega a palavra de Deus e olha. A palavra de Deus não está dizendo que você não vai poder utilizar essas coisas, a ciência, as coisas que estão vindo. Porém, a gente tem que ter inteligência e ir para o caminho reto. E aí a gente não faz o quê? Não coloca as coisas más. Então, na televisão tem coisa boa, tem coisa ruim, na internet, nas redes sociais. Olha só, eu estou gravando a aula, estamos conversando aqui. Isso não é bom? Isso não é interessante? Então, quer dizer, a gente tem que ter o quê? Inteligência. A Bíblia, como eu falei, ela é infalível, ela não contém erro e ela tem todo explicadinho, tudo certinho, a nossa bula, a nossa regra de fé, é o caminho que a gente deve seguir, até para os tempos atuais. Olha só, isso aqui foi escrito há quanto tempo? E não é para hoje? A gente não pode utilizar esse versículo para os dias de hoje? Podemos, para hoje, para amanhã e para depois, e sempre ela vai ser o quê? Viva e eficaz a palavra do Senhor. Então, gente, ó, a Bíblia ela é suficiente, a palavra de Deus é suficiente, não precisa de nada, não precisa de uma determinação da igreja além do que está escrito, não precisa de ter livros, escritores, ela por si só é suficiente. Vamos lá, mais um, livros apócrifos, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Existem algumas religiões que possuem Bíblias com mais livros, né? Estes livros são chamados livros apócrifos e não são considerados por nós pelo fato de apresentarem erros, doutrinas falsas ou contrárias às escrituras, como, por exemplo, a oração pelos mortos. Né? Aqui, o mais clássico é a Bíblia católica, que é ela que possui esses livros apócrifos. Né? Eu trouxe só um exemplo aqui, lá tem um livro chamado Macabeus, lá na verdade tem o primeiro e o segundo Macabeus, e nesse livro está escrito assim, ó, é dito que Judas orou pelos mortos pedindo o perdão para os judeus idólatras que haviam morrido. E isso vai totalmente contrário à palavra do Senhor, porque lá em Hebreus, no capítulo 9, verso 27, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então é o seguinte, nós temos que fazer tudo como estão em vida. Depois que morreu, não adianta orar pelos mortos, não adianta fazer nada. Não adianta orar pela salvação deles, não, porque a Bíblia diz que morreu, segue para juízo. Então é um livro que contraria a palavra de Deus. Então nós não aceitamos. Tem lá o livro de Tobias, de Judite, Eclesiásticos, acho que o livro de Daniel tem alguns livros a mais. Então a gente não aceita, a gente só fica mesmo com os livros que nós temos, lá os 66 livros. Tá bom? E conclusão, então nós estamos chegando aqui ao final, né, da nossa aula. E o que é importante a gente gravar, né? Que a palavra de Deus ela é infalível, não há falhas, né? Prova disso é que as profecias vêm se cumprindo. A palavra de Deus é inerrante, ou seja, não há erro e também não nos induz ao erro. Tudo que está lá é para o nosso bem, é para o caminho correto. E a palavra de Deus ela é suficiente. Amém? Vamos para as nossas perguntas. O que significa a Bíblia ser infalível? O que significa a Bíblia ser inerrante? E se um anjo pregar um outro evangelho, podemos aceitar? Nós terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe e uma boa semana!